Estão me colocando dentro de uma sala de aula com um giz e um quadro para salvar o Brasil, é isso? Salas de aulas superlotadas, com os alunos entrando a cada momento com uma carteira na cabeça, porque não tem carteiras nas salas. Sou eu a redentora do país? Não posso, não tenho condições. Muito menos com o salário que eu recebo. Amanda, você tem informação. O resto do Brasil, a situação é a mesma, é pior, ou você admite que tem estados numa situação bem melhor? Essa questão ficou comprovada depois da veiculação desse vídeo no YouTube, no site de compartilhamento de vídeos, pelos comentários que foram postos ali, ficou comprovado que essa realidade é idêntica em todo o Brasil. De norte a sul do Brasil, não há um estado sequer em que os professores não compartilhem deste mesmo sentimento. E isso, Fausto, por quê? Foi colocado aqui, é importante, então, ressaltar o nosso salário, o salário que nós recebemos. É tão discrepante em relação ao salário dos deputados, que o salário de um deputado só é suficiente para pagar a 30 professores. Então, veja bem, como é que a gente pode dizer que um professor seja responsável pela salvação do país, como eu coloquei, e é o peso que colocam sobre as nossas costas, não é? Que é de ser responsável completamente pela educação daqueles alunos, sem que seja oferecida qualquer estrutura para isso e sem que seja oferecido um salário digno. É a professora Amanda Gurgel aqui ao vivo no Domingão, às 6h10. Amanda, outra coisa que é importante você colocar para a galera. Como o salário é um salário aviltante, é um desrespeito ao professor, ele é obrigado a trabalhar de manhã, à tarde e à noite. E, na verdade, para quem não sabe, o povão inteiro tem que saber, o professor tem que ter o tempo para estudar, para preparar a aula, para ter um mínimo de descanso, senão ele vai para trabalhar como tem trabalhado, e você falou isso, 3 períodos, de manhã, à tarde e à noite. Aí o que acontece? O professor cansado, ele vai dar uma aula bem inferior à que ele daria se tivesse descansado. Mais ainda, é um professor que nunca vai estar bem informado e bem informado. Exatamente. A dificuldade, em termos de estrutura, ela começa por aí. O professor não tem condição, hoje em dia, mais de ler, não tem condição de preparar as suas aulas dignamente, levando em consideração, inclusive, a multiplicidade de alunos que existe ali, porque nem todo aluno se interessa pelo mesmo tipo de conteúdo, e isso é normal. As pessoas são diferentes, se interessam por coisas diferentes. O ideal seria que o professor planejasse a cada dia uma aula que contemplasse a todas essas diferenças, mas isso não é possível justamente por essa jornada extenuante de trabalho, a jornada muitas vezes tripla, em 3 horários, como foi dito, e infelizmente não há como haver qualidade de educação dessa forma, o que é uma confusão que os secretários fazem. Inclusive, quando nós estamos em greve, eles tentam convencer as pessoas de que somos nós os responsáveis. E, na verdade, no momento em que nós estamos em greve, é apenas um único momento durante todo o ano em que nós passamos ali dentro desse sistema e que esses problemas vêm à tona. Certo? Mas os problemas, eles estão ali todos os dias, só que eles são abafados porque não tem espaço para divulgação em nenhum lugar. Entende? Aí, quando nós estamos em greve, isso ganha uma repercussão na mídia, pelo menos nas mídias locais, e aí as pessoas passam a acreditar que a culpa é nossa. Mas, na verdade, a culpa é desse sistema que está estabelecido, como você bem disse, desde o Império. Professora Amanda Gurgel falando com a gente aqui no Domingão e falando da questão da educação no programa popular, no programa de entretenimento, mas também de prestação de serviço público. Por exemplo, nós esquecemos de falar também, não bastasse tudo isso, a falta de segurança, a insegurança física do professor e dos alunos nas salas de aula. Tem isso também. Não sei se em cidade pequena, mas cidade grande com certeza. Isso existe em todos os lugares também. E é mais um reflexo desse problema, porque, veja bem, recentemente nós acompanhamos aí um caso trágico, que foi esse caso que aconteceu em Realengo, não é? Daquele rapaz que era uma pessoa que mais para frente ficou comprovado que ele tinha problemas psíquicos. E aí, Fausto, me diga uma coisa, você acha que um professor que tem 3 horários em sala de aula, que muitas vezes chega a ter 600, 700 alunos, ele vai ter condição de observar em um aluno que seja mais quieto, mais calado, mais comportado, que não interaja com os demais, que existe nele um comportamento preocupante?
que talvez ele seja um aluno que precise de um acompanhamento médico, de um acompanhamento psiquiátrico, psicológico, o professor não tem condição de observar isso. O professor, ele na verdade entra em crise, né? E vai percebendo a cada dia, quando ele se depara com aqueles vários diários que ele tem, com aquele tanto de alunos que ele tem, e que ele não associa mais aqueles nomes aos rostos dos alunos. Porque os professores perderam a condição de simplesmente aprender o nome dos alunos, porque não dá mais. Não dá nem para decorar nome de aluno. Não dá. Então você percebe que existe até uma perda de identidade dentro desse espaço da sala de aula, que era um espaço que deveria ser um espaço aconchegante, até eu diria, como antigamente era. Ainda no meu tempo, que não é um tempo tão distante assim, no meu tempo de estudante, ainda havia essa possibilidade de haver uma aproximação entre o professor e o aluno. Hoje em dia não há mais. E ela tem razão, que ela está falando aqui de um tempo, e eu, graças a Deus, peguei esse tempo em que escola pública era o chique, era o legal, era a escola super preparada. E eu lembro dos meus tempos do Grupo Escolar Sul de Menuça, em Porto Ferreira, Cesário Coimbra, em Araras, no Culto à Ciência, um colégio que tem mais de 100 anos. Todos colégios públicos e que, pelo menos naquela época, eram uma referência de qualidade, de respeito ao professor, orgulho para os alunos. Ô, Carla Prata, você não ia ser professora? Pois é, Faustão, eu cheguei a cursar 4 períodos da faculdade de matemática, numa faculdade pública no Rio de Janeiro, mas eu desisti. Por que você desistiu? Lá faltava água no banheiro, a gente não tinha como fazer xixi, faltava luz, então a gente ficava num calor absurdo tendo que ter aula naquele calor, faltava água para beber, a gente não tinha como beber água no colégio, inclusive faltavam professores para algumas matérias, então isso me fez desistir de dar aula. Imagine se na formação o professor já pega isso, o que ele pode esperar do futuro, né, Amanda? Pois é, isso é frustrante. E mais frustrante ainda é saber que os secretários e os governos, diante de toda essa realidade, eles acreditam que a escola funciona como um depósito de crianças, não é? Porque a preocupação maior deles, no momento em que nós estamos, como hoje, no Rio Grande do Norte, no Ceará, em Santa Catarina, em Duque de Caxias, todos esses estados ou cidades que eu estou colocando aqui, que são estados em que estamos em greve. A maior preocupação deles é o fato de os alunos estarem em casa e as mães ou o pai estarem encontrando dificuldade para sair para trabalhar. Aí fica aquele negócio, joga os pais contra os professores e culpam os professores por essa situação. Justamente. A preocupação não é com a qualidade, como está sendo dito aqui a todo momento, mas sim com o fato de o aluno não ter onde ficar por não estar na escola. Né? Esse é o país que quer fazer Copa do Mundo, não tem nem rodoviária, quanto mais aeroporto, e muito menos escola. Ô, Carol Nakamura, quem está com você aí? Comigo tá a Leila, que é professora de português e artes aqui Olha em São aí, Paulo. a Leila é professora de português e artes, vai fazer a pergunta, vai fazer o desabafo, enfim, fala o que você quiser. Em primeiro lugar, parabéns, viu, Amanda, pela força, tá? E eu gostaria de saber como é que você está se sentindo depois dessa repercussão do seu vídeo na internet e poder estar aqui hoje com o Faustão. Olha, eu estou me sentindo com a responsabilidade e com o dever de, nesse momento, emprestar a minha voz a todos os professores do Brasil, certo? Assim, não estou vaidosa, não acho que isso seja um momento que sirva para a promoção da minha imagem, isso nunca foi a minha intenção. Não, jamais imaginei que isso pudesse acontecer, mas estou disposta, como estou aqui hoje, não para isso, não para me promover, mas porque me sinto, sim, na obrigação, já que foi aberto esse espaço, aberto espaço em diversos locais, inclusive, para denunciar esses problemas e falar em nome dos meus colegas professores do Brasil inteiro. Quer dizer, você botou a cara e está pronta para encarar a responsabilidade. Lembrando, essa moça aqui, que é forte, com esse tamanho todo, ela ficou órfã aos 4 anos de idade e foi criada por tios, não faltou a ela o apoio da família, né? Da dona Terezinha, avó dela, da Andressa, da Andréia, as irmãs. Ela foi fazer faculdade, foi à luta. O que ela quer apenas é ter condição para trabalhar e exercer a profissão que ela escolheu, mas com o mínimo de dignidade. Carla, quem está com você? É a Cláudia de Curitiba. Carla, ô Cláudia, o que você quer fazer? Que pergunta? Oi, Amanda, parabéns pelo seu trabalho. Eu gostaria de saber qual a situação mais precária que você já enfrentou numa sala de aula.
Olha, a situação precária, assim, não dá nem para dizer assim, a mais precária. Porque no início do ano letivo, por exemplo, na escola da rede estadual na qual eu trabalho, nós iniciamos o ano sem ter metade do quadro dos professores formado ali, certo? Faltava metade dos professores e, como a colega falou ali, não é? Faltam professores para as matérias, faltam carteiras, muitas vezes faltam lâmpadas nas escolas, falta merenda, falta tudo. Então, assim, esse caos é um caos generalizado e que não é só no Rio Grande do Norte, não é só em Natal, é no Brasil inteiro, pelo descaso dos governos. Atenção, porque agora vamos colocar para a galera dar opinião. Nada melhor do que essa tal de interatividade. O que acontece? Você concorda com o que está falando a professora Amanda Gurgel? Se você concorda, a galera aqui do auditório vai apontar o sim com o número 1. 2, não. De casa, você pode participar pelo site. Põe o site aí, fala com a Ana Bueno. Põe o site, pelo telefone, olha aí. Se você concorda com a professora Amanda, sim, 030310 88414. SMS 88414, também no nosso site. Se você não concorda com a Amanda, é 030310 88415, SMS 88415 e também no site. Com certeza, essa pesquisa, essa abordagem aqui, nós vamos mandar para a presidente Dilma, que é muito preocupada com a educação, e vou ver se ela vai ter condição, vontade política, se não vai sofrer nenhum tipo de boicote e vai conseguir realizar o que tem que ser feito nesse Brasil. Amanda, parabéns, você escolheu a profissão que você tinha que escolher mesmo, seja qual for a dificuldade, você vai encarar essa dificuldade, e por isso tinha que ser uma mulher do Nordeste forte como ela para encarar essa situação. Conte com a gente sempre. E essa luta não pode parar agora não, tá? Eu gostaria só de dizer uma coisa, só mais uma coisa. Nós vamos realizar, a partir de hoje, já, um grande movimento pela internet. Então, mande suas mensagens com a hashtag 10% do PIB já, por extenso, tudo junto, certo? Para que nós alcancemos esse movimento pela internet, e gostaria de solicitar ao auditório uma salva de palmas para os estados que estão em greve nesse momento. É aí a movimentação da sociedade brasileira de forma ordeira, democrática, para o assunto vital, essencial. O país só vai ser um país digno se cuidar da educação, senão não tem jeito. Obrigado, Amanda. Até já. Grande Amanda Gurgel, às 6h21 aqui no Domingão. João Paulo Caedes, que vem aqui. Doutora em... mestre e doutora, com doutorado e tudo, biologia marinha, não? Fiz a graduação em Ciências Biológicas e o mestrado e doutorado em Ecologia. Quantas vezes você já mergulhou? Há umas 2.500 vezes, mais ou menos. Então, já que você mergulhou bastante, eu vou